Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos usando aqui a revista da editora Betel, tá bom? Essa semana, trazendo a lição 9, nós ainda estamos falando sobre pentecostalismo, é a revista desse primeiro trimestre de 2025, e a lição de número 9 vai trazer o seguinte tema: o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Então a gente já vem falando nas aulas anteriores do movimento pentecostal, dos movimentos avivalistas, e agora a gente vai falar sobre o pentecostalismo no Brasil. Seus principais atores, como a questão do pentecostal se desenvolveu antes de Daniel Berg e Gunnar Wingren, entre outros, tá? Antes da gente começar essa aula, vou pedir para que você já deixe seu like, isso ajuda muito a divulgar o material que é feito aqui. Se você ainda não está inscrito, considere se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização, tá bom? Essa lição 9, ela será ministrada aí na sua igreja no dia 2 de março, primeiro domingo de março, tá bom? Então vamos em frente, texto áureo traz Atos 19, versículo 6, que diz o seguinte: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esse versículo 19, ele traz um dos momentos mais emblemáticos do Novo Testamento sobre a manifestação do Espírito Santo. A gente vê lá no comecinho de Atos, né? Aquelas pessoas dentro de um determinado lugar e o vento impetuoso vindo e as línguas de fogo repartido, mas até então a gente não vê a atuação do apóstolo Paulo. Então, nesse momento aqui, Paulo já está orando para que outras pessoas recebessem o Espírito Santo. Algumas delas sequer sabiam da existência do Espírito Santo. E aí, o resultado é esse descrito aqui no versículo. As pessoas falavam em línguas e profetizavam, tudo através do mover do Espírito Santo. Aqui a gente vê uma conexão direta com a evidência do batismo com o Espírito Santo, né? Onde muitos acreditavam que para o cristão pentecostal era fundamental, que é o falar outras línguas, falar novas línguas, tá bom? Verdade aplicada vai dizer que cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus, para que a chama do Espírito não se apague. Aqui a aplicação prática, ela é simples: manter-se constantemente buscando mais e mais do Senhor, a face do Senhor. É vital, né, para que a gente não perca a chama do Espírito Santo. Aí a pergunta que eu lhe faço: é possível perder o Espírito Santo? Talvez essa seja a pergunta que você esteja se fazendo. Então, eu separei alguns versículos aqui, né, onde a gente vai falar antes da ressurreição de Cristo e depois da ressurreição de Cristo, para a gente ter um parâmetro. Primeiro versículo traz 1 Samuel 16,14, diz o seguinte: esse texto é muito interessante. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Quando se fala aqui o Espírito do Senhor, claramente estamos falando do Espírito Santo, tá? Leva a entender que nem Cristo e nem o Espírito Santo estavam na terra, né? Porque uma coisa é Cristo estar fisicamente, que ele vai estar lá no Novo Testamento, e outra coisa é quando o Espírito Santo, como o próprio Cristo diz, o outro Consolador, passa a habitar aqui até que ele seja retirado. Aí a gente vai ver lá em Apocalipse. O interessante desse versículo é que o Espírito Santo se retirou de Saul e um espírito mau ocupa o lugar desse Espírito Santo, né? Que também vem da parte do Senhor. Vocês conhecem a história e sabem bem como acontece. Esse espírito ele só saía depois que o Davi tocava ali a harpa, né, o seu instrumento. Outro versículo traz Salmos 51:11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Vale lembrar que esse salmo aqui é quando Davi está arrependido, né, de ter adulterado ali com Betseba, e ele cai em si, e ele tem a consciência, depois do profeta Natan ter confrontado ele ali, do que ele fez, e ele percebe que ele poderia
perder a presença, ele poderia perder o Espírito Santo de Deus de sobre a vida dele. E ele fala: não retires de mim o teu Santo Espírito, tá? E a gente tem também um texto aqui em Juízes 16:20, que a gente fala sobre Sansão. O texto diz o seguinte: e disse ela, os filisteus vêm sobre si, Dalila no caso, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertando ele do seu sono, disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia já o Senhor se tinha retirado dele. E aqui está falando que o espírito, né, que tomava Sansão, né, que dava através dele aquela força. Vale lembrar que, se você for ler essa parte de Juízes onde fala de Sansão, não diz que ele tinha força aparente. Não há um homem de muita musculatura, mas todos os prodígios que ele fazia através do Espírito Santo, né? E falava que quando o Espírito do Senhor tomava ele, havia uma força nele descontrolável. E aqui o versículo vai dizer que o Senhor já tinha se retirado dele. Quando é dito isso, é dito que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Então, a gente vai ver aqui antes da ressurreição que o Espírito Santo, sim, ele pode acabar se retirando. Mas vamos ver após a ressurreição de Cristo. Diz o seguinte, João 14,16: e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Apesar desse texto não ser após a ressurreição, o próprio Cristo está dizendo: olha, eu vou dar um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então aqui ele diz que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Dá a entender que ele não pode ser retirado, né? Vamos continuar. Temos aqui Efésios 1:13, diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui está falando sobre o Espírito Santo. E quando você é selado, o selo ele é colado na carta, né? Dá para você arrancar? Dá, mas vai ficar um troço muito ruim. Dá a entender que selado é marcado, tá? Então ele está falando aqui que nós estamos marcados, nós estamos selados com o Espírito Santo, né? O cristão sem uma busca pelo Espírito Santo, pelo avivamento, né, por uma constante vontade de ter mais de Deus, ele é como um celular sem bateria. Ele tem todo o maquinário ali pronto para fazer muita coisa, mas sem bateria ele não tem muita utilidade, ele se torna um peso de papel. Objetivos da lição, vamos trazer o seguinte: ressaltar que o avivamento de Atos 2 chegou ao Brasil, conhecer a chegada do pentecostalismo ao Brasil e identificar a trajetória pentecostal no Brasil. Texto de referência vai trazer Atos 19, do 1 ao 5. Eu vou ler para vocês. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles não sabiam que havia um Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles lhe disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa: quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Jesus, tá? Há inclusive um texto aqui que eu separei que fala sobre isso. Marcos 1:8 vai dizer que eu, em verdade, vos batizei com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui João Batista está falando sobre Cristo. O batismo com o Espírito Santo é feito através de Cristo. É a Ele quem devemos nos reportar, é a Ele quem devemos pedir para ser batizado com o Espírito Santo. O próprio Cristo nos batizará, tá bom? Introdução diz assim: nesta lição abordaremos as primeiras experiências do batismo no Espírito Santo com a evidência de línguas estranhas no Brasil. As experiências pentecostais de Gunnar Wingren e Daniel Berg antes da chegada ao Brasil. E a evolução do pentecostalismo com a chegada
os 2 missionários a Belém do Pará, onde ensinaram a doutrina pentecostal. Então, nós vamos falar dos primeiros missionários do Brasil, né, que tiveram a experiência pentecostal, que não foram eles, né? A gente vai ver que existiam outras pessoas antes do Daniel Berg e do Gunnar Wingren, e como isso culminou no que a gente tem hoje como Assembleia de Deus, através desse montoeiro de experiências que vão ser descritos aqui nessa revista, nessa lição, tá? Primeiro ponto, o protopentecostalismo diz assim: alguns teólogos chamam de protopentecostalismo o período inicial do pentecostalismo no Brasil. Há relatos de batismo com o Espírito Santo e glossolalia anteriores à vinda dos primeiros missionários pentecostais, Gunnar Wingren e Daniel Berg ao Brasil, como Fritz Matschulat, Paulo Malaquias e Pedro Graundin, entre outros. Então, o protopentecostalismo, ele representa as sementes do movimento pentecostal no Brasil. Por que semente? Porque é o comecinho, porque ainda está informe, ainda é um projetinho. A gente vai ver que mais à frente, como a gente tem a Assembleia hoje, que acho que das igrejas pentecostais no Brasil é a maior, tá? E talvez do que se entende por reformados clássicos seja a maior também. E aí, como que algo tão pequenininho vindo de fora, né, porque foi exportado, se tornou algo tão gigantesco? Já tínhamos pessoas aqui no Brasil experimentando desse batismo, mesmo antes daqueles que seriam os grandes divulgadores do movimento pentecostal no Brasil. 1.1, a experiência pentecostal de Fritz Matschulat. Em meados do século XIX, ocorreu um forte movimento populacional oriundo da Europa em direção ao Brasil, principalmente para o Rio Grande do Sul. Entre os imigrantes estava o pastor Fritz Matschulat, vindo da Alemanha em 1893. Segundo a tradição, ele era um homem piedoso, que já orava em línguas estranhas. Assim, podemos falar da particular importância de Fritz Matschulat para o pentecostalismo brasileiro, por ele ser um dos primeiros a ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência das línguas estranhas no Brasil, conforme registro. Fritz Matschulat foi uma figura fundamental, mas seu impacto talvez tenha sido pouco conhecido, né? Se comparado aos, não vou nem dizer mártires, porque eles não foram mortos por causa disso, mas aos precursores da Assembleia de Deus no Brasil. Ele chegou no Brasil e ele já estava com o Espírito Santo, porque ele já orava em línguas. Perceba que não há necessidade nenhuma de balbuciar palavras das quais ela não conhece, né? Então, mesmo sem saber explicar essas línguas estranhas, até por falta de tradução, era ali um mistério. Hoje, com o estudo, a gente entende que essas línguas estranhas, elas podem ser de 3 vias. O mistério entre eu e Deus, né? Eu dei esse exemplo hoje na EBD. É como se você visse um índio falando tupi e você não entende o que está sendo dito ali. Mas como uma mensagem, como um idioma, é uma mensagem que tem emissor, linguagem e receptor. Então, quem está falando tem o destino para quem ouve, e aquele que ouve vai entender o que está sendo dito, né? Tem o segundo momento, o segundo ponto, que é aquela pessoa que fala em línguas para trazer uma edificação à igreja. Em muitos casos, ela fala e ela mesma traduz, né? E tem as línguas como uma ordem de idiomas, né? Como aquela que acontece lá no comecinho de Atos, aonde muitos acreditam que o mistério, o milagre em si, não estava em falar, mas em ouvir. Se você for ver o texto, ele diz que cada um ouvia na sua própria língua. Imagina um americano falando inglês e você conseguir ouvir ele em português, como se fosse uma tradução simultânea, né? Então são essas 3 ordens das línguas estranhas ou novos idiomas, enfim, do que se explica. 1.2, a experiência pentecostal de Paulo Malaquias diz assim: ainda entre os principais proto-pentecostais no Brasil, podemos citar o pastor Paulo Malaquias. Esse servo de Deus se converteu ao evangelho com apenas 18 anos e começou
prontamente a dar depoimento de sua salvação a tantos quanto ele encontrava. Malaquias, então, pastor da Igreja Batista de Ramada, no município de Ijuí, Rio Grande do Sul, teve uma experiência pentecostal em 1908. Até então, as pessoas não sabiam explicar esse fenômeno. Eu quero pensar algumas coisas aqui que eu acho interessante. Pastor da Igreja Batista falando em línguas. Já não é muito comum esse tipo de coisa, tá? E aí ele teve essa experiência. Alguns acabam tendo a experiência por uma busca, mas sequer sabem o que estão buscando e o próprio Espírito Santo se encarrega de fazer. Outros, sabendo que aquilo deve ser buscado, buscam com mais afinco e encontram, como o texto que a gente leu na lição anterior, que diz que todo aquele que buscar de todo o coração encontrará o Senhor e encontrará o Espírito Santo também, né? Paulo Malaquias, ele teve uma experiência profunda, mas ele não sabia nomear o que estava acontecendo com ele, né? Para ele foi como saber que algo estava acontecendo, mas ele não sabia intitular, ele não sabia o nome daquilo. Mesmo sem fazer uma conexão com Atos, ele sabia que algo da parte de Deus estava acontecendo com ele. 1.3, a experiência pentecostal de Pedro Graudin diz o seguinte: Pedro Graudin nasceu em Riga, Lituânia, e sempre se aplicou ao Evangelho. Ele desembarcou no Brasil em 10 de junho de 1900, no Porto de São Francisco, Santa Catarina. Com 25 anos de idade, ao lado de mais 300 famílias, as experiências pentecostais de Pedro Graudin fazem parte das mais remotas citações do batismo com o Espírito Santo, com a proeminência das línguas estranhas e do recebimento do dom de profecia no Brasil. Pastor da igreja Leto Batista, outro batista, de Guapimirim, Bananal, em Santa Catarina, Graudin foi batizado com o Espírito Santo, além de receber o dom de profecia. Em 1933, após a visita do pastor André Bernardino da Silva à cidade, Graudin passou a fazer parte da membresia das Assembleias de Deus. Então você imagina tantas famílias juntas e tantas famílias presenciando esse fenômeno, né? Não dá uma curiosidade? E pela curiosidade vem a busca, não tenha dúvida disso. Às vezes a gente tenta evangelizar alguém e a gente evangeliza pela dúvida, fala assim, olha, Deus consegue resolver isso aí. Olha, eu tenho experiência, eu já vi acontecer, e a pessoa é como o sal. O sal não dá sede, a pessoa vai atrás da água. E aí ela vai, rapaz, eu acho que eu vou naquela igreja. E aí ela fica só esperando o convite. O cara vai me convidar e convida. Vamos lá na igreja hoje, ele vai. E às vezes, na primeira visita que ele tem, ele já tem uma experiência. Não estou falando do batismo com o Espírito Santo, mas ele já tem um convencimento com o Espírito Santo de que ele é pecador e de que ele precisa dar um rumo na vida dele. Isso é maravilhoso, sensacional. Pedro Graudin teve uma experiência tão intensa com Deus que começou a falar profeticamente sem nunca ter presenciado esse fenômeno antes, tá? Sua experiência é uma excelente representação da ideia de improvisação divina. Quando o Espírito Santo ele age em nós, a gente pode se surpreender e ele nos leva a agir de maneira inesperada. Quantos de nós já não tivemos experiência? Estava comentando isso hoje, inclusive, de você estar num pronto-socorro em determinado lugar e a pessoa fala, olha, Deus me mandou vir aqui falar com uma pessoa que estava com essa roupa e essa pessoa é você e ele manda te dizer isso e ninguém sabia daquela coisa. Às vezes a pessoa nem era dali. E isso é fantástico. Isso é estar disponível para a serviço do Senhor, pronto para obedecê-lo, tá bom? Segundo ponto, os precursores do pentecostalismo no Brasil. Diz assim: no ano de 1910, conforme os registros históricos, alguns homens que já tinham tido a experiência do batismo no Espírito Santo chegaram ao Brasil, vindo dos Estados Unidos anunciando a mensagem pentecostal. O italiano Luigi Francescon, que organizou a primeira congregação cristã em São Paulo, e os suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que organizaram a Assembleia de Deus. Esse Luigi, que não é aquele Luigi do Mário, foi um dos colaboradores, foi um dos que mais colaborou para a criação da CCB. Se você der um rápido Google aí, você vai ver que é a congregação cristã no Brasil. A Assembleia de Deus
Deus é Amor também na Argentina e também na Itália, tá? Não é uma Madureira como a nossa, mas é certamente ali uma Assembleia de Deus, tá? Depois dá uma pesquisa, você vai ver que esse Luigi, cadê? Deixa eu achar o nome dele aqui. Luigi Francescon, não é isso? Ele foi responsável por essa grande semeadura de igrejas, tá? 2.1. A experiência pentecostal de Gunnar Wingren diz assim: Gunnar Wingren foi um missionário evangelista pentecostal sueco. Em novembro de 1909, numa conferência realizada na primeira Igreja Batista Sueca de Chicago, perceba, mais um batista, Gunnar passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas. Experiência que ele relatou com particularidades no Diário do Pioneiro. Em carta referida no Diário do Pioneiro, datada de 1º de abril de 1930, Wingren relata ter sido direcionado por uma irmã ao batismo com o Espírito Santo. Na carta, Wingren descreve que foram as irmãs que intercederam a Deus para que ele pudesse receber a promessa. Então, às vezes vai acontecer dessa forma. Às vezes você não tem o Espírito Santo, alguém vai orar para você, você vai se nutrir daquela expectativa e você vai ser batizado com o Espírito Santo. O Gunnar Wingren teve uma experiência poderosa com o Espírito Santo e a partir daí ele compreendeu o que mais tarde teríamos como uma doutrina pentecostal. Ele acreditava firmemente que o falar em línguas era uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Detalhe, como eu falei para vocês e tenho falado, dentro de uma igreja batista, o que não era nem um pouco comum. Veja que o Espírito Santo se manifesta onde ele quer e quem ele quer. Claro, desde que a pessoa seja salva, desde que a pessoa entenda que Deus é Pai e nós hajamos como filhos desse Pai, tá? 2.2. A experiência pentecostal de Daniel Berg diz o seguinte: Daniel Berg foi pastor pentecostal na Suécia e, juntamente com Wingren, iniciou o movimento que deu origem às Assembleias de Deus no Brasil. Ele viveu 7 anos nos Estados Unidos e posteriormente retornou à Suécia, onde reencontrou seu amigo de infância, Lewi Petrus, que o apresentou à doutrina do batismo com o Espírito Santo. Anos mais tarde, após despedir-se dos seus pais em meio à viagem de regresso aos Estados Unidos, Berg orou com persistência a Deus pelo batismo com o Espírito Santo. E Deus ouviu a sua oração, selando com a promessa. Daniel Berg, depois de uma persistente busca, foi tocado pelo Espírito Santo. Muitos desanimam, muitos ficam tristes. Eu posso até me colocar nesse balaio, porque não foram batizados com o Espírito Santo. Outras pessoas são até na frente, mas o batismo ele só vai acontecer talvez mediante muita busca, né? A gente vê que não é uma massa de bolo. Algumas pessoas, ao sair das águas no batismo, saem falando novas línguas, outras, por intercessão de terceiros, são batizados, outros apenas através de uma busca incessante. O Senhor lhes concede, tá? A exemplo de Daniel Berg, demonstra que Deus responde à oração, mas no tempo dele. Mais uma vez, mostrando que a intimidade com Deus, ela pode variar de pessoa para pessoa, mas ela vem, sem sombra de dúvidas, através da busca. 2.3. A experiência pentecostal de Lewi Petrus diz assim: o pastor sueco Lewi Petrus desempenhou um papel decisivo na formação e no desenvolvimento do movimento pentecostal em seu país. O empenho do pastor Lewi Petrus foi determinante para impulsionar o desenvolvimento da liderança nas Assembleias de Deus no Brasil, uma vez que ele influenciou diretamente o pastor Daniel Berg com a doutrina pentecostal. Lewi Petrus foi fundamental para o desenvolvimento do pentecostalismo na Suécia e teve uma grande influência sobre os missionários suecos no Brasil. Dá para dizer, sem sombra de dúvidas, que ele foi o mentor de Daniel Berg, porque era uma pessoa que estava ali constantemente conversando, incentivando, falando: olha, vamos para frente, não vamos parar. Então, era mais um pastor, né? Que tinha ali um incentivo. Por isso que é bom você estar com pessoas que fortaleçam, que enrijeçam o seu ministério. Muitos estão aí para dizer que não dá, que não é possível, mas apoie-se, ande junto com pessoas que acreditem em você e pessoas que te incentivam a ser
um cristão melhor. Isso é fundamental para a nossa caminhada com Cristo, tá? Terceiro ponto, o avivamento pentecostal no Brasil. No Brasil, a chama pentecostal se expandiu com mais rapidez e intensidade a partir do trabalho desenvolvido pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vieram dos Estados Unidos. Os missionários se instalaram em Belém do Pará, dando início à história das Assembleias de Deus no Brasil. Aí você tem um pastor e um missionário no Brasil vindo com uma doutrina já bem desenvolvida, pronta para aplicar. Os caras arregaçaram as mangas e foram literalmente evangelizar num país do qual eles não conheciam, num estado do qual eles apenas ouviram falar. Veja como Deus canaliza, veja como Deus conduz as pessoas. E se nós tivermos atenção para ouvir o Espírito Santo, as coisas vão acontecer. Tanto acontecem que hoje a gente está falando deles aqui. 3.1. A chegada dos missionários suecos em solo brasileiro diz assim: os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, debaixo da mensagem profética de que ambos pregariam o evangelho numa terra desconhecida, denominada Pará, foram até uma biblioteca a fim de pesquisarem o lugar citado por Deus na profecia. Após constatar que se tratava de um estado no norte do Brasil, eles desembarcaram em solo brasileiro em novembro de 1910, incendiados pela chama pentecostal. Assim, logo surgiria um movimento que mudaria a realidade espiritual do país. A chegada dos missionários, suecos em 1910 marca o início de um novo ciclo no Brasil. Foi como eu disse no slide anterior, eles não sabiam o país que estavam indo, era aquela coisa, é um país em ascensão ainda está naquele esquema meio pós-colonização, tá andando muito devagar, os caras foram para a biblioteca, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha Wikipédia, não tinha chat GPT, não, eles foram, vamos pesquisar onde é esse lugar, e eles viram, olha, é um estado no Brasil. Algo novo, né? Apesar deles terem contato com o Brasil, como foi visto anteriormente, alguém explicando e aplicando a doutrina como eles vieram fazer, a gente consegue entender como o pentecostalismo ali ele vai se desenvolver como uma chama. Apesar da problemática, apesar dos percalços, como todos têm, hoje ainda se fala de Daniel Berg e Gunnar Wingren, resultado de um trabalho que partiu de uma semente e que floresceu no que desagou na Assembleia de Deus. 3.2. As primeiras chamas do avivamento. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren foram acolhidos no porão da primeira igreja batista e lá pregaram sobre a doutrina pentecostal. Isso fez com que as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré não somente crescem, mas também permanecessem em oração, até que Deus as batizasse com o Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2:39. Foi então que, em junho de 1911, a 1h da manhã de uma quinta-feira, na rua Siqueira Mendes 67, na cidade de Belém, a irmã Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo enquanto orava. Este fato gerou uma discussão na igreja que culminou na expulsão de 19 membros, inclusive Wingren e Berg. Perceba, eles vêm para cá, se alojam em outra igreja batista, começam a orar, começam a falar do batismo no Espírito Santo. Uma mulher é batizada e aí eles falam, isso aí é uma nova teologia, isso aí não tem nada a ver, vocês estão excluídos, vocês estão expulsos da igreja. Como eu disse, não é o padrão da igreja batista. É como se alguém entrasse numa igreja arminiana e falasse sobre o calvinismo, A diferença é que, de fato, havia uma manifestação, algo palpável, Logo, havia o resultado daquilo ali que eles estavam falando. Então, havia algo em que se agarrar. Para terminar, 3.3, nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Após o surgimento em Belém do Pará, em 1911, a princípio, como missão de fé apostólica, nenhuma denominação evangélica teve um crescimento tão acelerado e significativo
como a Assembleia de Deus. Em pouco tempo, a missão que nasceu em Belém do Pará alcançou muitas vilas e cidades, até chegar nos grandes centros urbanos do Brasil e se tornar a maior denominação pentecostal do mundo. Aqui nós temos um claro exemplo de como o Espírito Santo pode pegar uma pequena missão e transformar em algo global. Debaixo de uma profecia, 2 homens foram para outro país evangelizar sem nenhuma pretensão, apenas para obedecer ao chamado que Deus tinha na vida deles. Meus amigos, isso é fortíssimo. Como a gente iria imaginar que a maior denominação pentecostal do mundo surgiria de 2 suecos vindo para o Brasil? É interessante, né? Muita gente fala que o Brasil não serve para nada, não dá para nada. Nós temos uma terra muito boa, mas temos uma péssima gestão. E nós deveríamos ter, talvez, aí o país mais pentecostal a gente tem. Mas por conta de uma busca, deveríamos ter o país mais avivado, né? O pentecostal, ele tem essa sina de ser bem avivado, de ser um povo que busca constantemente, que sobe em monte, que faz jejum. E, no entanto, parece que vivemos, como diz a Bíblia lá, tempos de apostasia. Lógico, a gente faz festa, a gente faz eventos, nós visitamos outras igrejas, mas é preciso permanecer firme, tá bom? Meus amigos, grato sou por mais uma aula. Antes de me despedir aqui, eu quero ler um comentário que eu recebi no último vídeo, apesar de não ter sido na caixa de comentário do último vídeo, foi em outro vídeo, mas eu achei interessante, eu vou colocar aqui para vocês, é do Farias Adriano, que deve ser Adriano Farias, diz o seguinte: manda um alô aqui para Madureira de Guiana Francesa. Olha como o vídeo foi parar longe. Meu amigo, Deus abençoe a sua vida. Você não sabe como eu fiquei feliz quando eu li esse comentário. Significa que o vídeo está indo para longe, a gente está indo para longe. Graças a Deus, os irmãos têm assistido, têm comentado, têm interagido e têm me dado mais incentivos para continuar. No começo do ano eu quase pensei em parar, mas eu vi que eu estava ajudando tanta gente e eu falei assim, quer saber? Vou botar para frente. Deus me concedeu esse dom e não tem sentido eu usá-lo apenas dentro da minha igreja. É melhor, se eu posso alcançar outras pessoas, por que não fazê-lo? Então é isso, queridos. Mais uma vez, peço para que você deixe o seu like nesse vídeo. Isso me ajuda pra caramba. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e um queijo. Até mais. Tchau, tchau.